Hoje nós vamos ver uma outra história. O título dessa história é Os Meninos da Praça. Os Meninos na Praça. E é uma história bem interessante. Mas antes de nós vermos mais essa história contada por Jesus, eu quero fazer outros esclarecimentos breves sobre a natureza das parábolas. Porque as parábolas, embora elas abranjam alguns subgêneros, né, literários que a gente apresentou no domingo passado, e eles diferem um pouquinho entre si, as parábolas têm limites importantes na sua estrutura, na forma como elas são escritas. E entender esses limites é importante para a nossa capacidade de interpretar as histórias que Jesus contou e aplicá-las de forma apropriada às nossas vidas. Eu queria, então, nesse começo, apresentar 3 aspectos desse limite que as parábolas têm. O primeiro deles, nós falamos no domingo passado, eu vou só reforçar agora, é que as parábolas não são alegorias. Alegorias são uma outra estrutura, uma outra forma de comunicar. Alegorias também são histórias, mas nelas, cada aspecto da história que se conta tem um significado simbólico. Cada detalhezinho tem um significado que é então procurado e é explicado, é assim uma alegoria. Mas nas parábolas não, as parábolas têm uma só mensagem central que se deseja comunicar, né? Isso falamos domingo passado. Há 2 outros aspectos desses limites que a parábola tem que são importantes para a gente entender. O segundo deles é que a parábola não é uma fábula. A gente conhece as fábulas, né? Os livros infantis têm muitas fábulas. De forma diferente do que acontece nas fábulas, nas parábolas não há personificação de animais ou plantas. As parábolas não se dão a esse trabalho. Enquanto as fábulas não têm compromisso, e realmente não têm compromisso com a realidade, né? As parábolas são histórias verossímeis. Isso é, são histórias que realmente poderiam acontecer. O terceiro aspecto desses limites que as parábolas têm é que elas também não são eventos históricos. Então, não se trata de a história de alguém. Ainda que sejam fatos verossímeis, possíveis de acontecer, elas não se referem às parábolas a nenhuma situação específica, acontecida com pessoas reais, com pessoas identificáveis. Tá bom? Então, esses aspectos apenas para a gente ver as diferenças da parábola, né, entre a parábola e as alegorias, as fábulas, e também os eventos históricos, são coisas distintas. Tá? Muito bem, vamos então ler o nosso texto de hoje. São 2 textos, né? Essa parábola, Os Meninos na Praça, a história dos meninos na praça, é contada em Mateus, no capítulo 11, do verso 16 ao 19. Então, Mateus 11, de 16 a 19. E também em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 31 ao 35. Então, a semelhança da história do domingo passado, a de hoje é contada em 2 dos evangelhos, os mesmos dois, na verdade, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então, Mateus 11, de 16 a 19, e depois Lucas 7, de 31 a 35. Tá? Então, deixe-me ler aqui os 2 textos, para em seguida nós avançarmos na compreensão de mais essa história que Jesus contou. Mateus 11, a partir do verso 16, diz assim: A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Já no Evangelho de Lucas, a parábola, a história contada por Jesus, é narrada nos seguintes termos: A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram.
cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Vamos orar pedindo clareza ao Senhor. Pai querido, nós te somos muito gratos pela tua palavra colocada à nossa disposição. E te pedimos que nesta noite, nesse momento agora, em que nós estamos abrindo a tua palavra e desejamos compreendê-la, o mesmo Espírito que inspirou possa agora nos dar clareza a respeito dela, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, talvez, muito provavelmente, alguns de vocês estejam ouvindo esta parábola pela primeira vez. Essa parábola definitivamente não é citada com frequência. Ela não faz parte do top 5 das parábolas. Ela é uma parábola que eu chamei aqui, na verdade, de parábola esquecida. É uma parábola que se dá pouca atenção a ela. Talvez porque ela não seja muito bem compreendida quando é lida de forma imediata. E por isso a gente passa por ela como se, ok, tudo bem, mais uma história de Jesus e não nos detemos para tentar entendê-la. No entanto, essa história curta, uma história enigmática, aparentemente, foi contada por Jesus num momento muito marcante do seu ministério. E eu oro ao Senhor para que hoje você também seja alcançado por ela. Vejamos um pouquinho do contexto do momento em que Jesus contou essa história. Se nós observarmos o texto bíblico um pouquinho antes do trecho que nós lemos, nós vamos ver que antes de contar essa história, Jesus havia recebido mensageiros. Algumas pessoas que chegaram a ele vindo da prisão aonde João Batista estava preso. Se você voltar um pouquinho no texto, em Mateus, você vai encontrar, então, em Lucas também, você vai encontrar essa passagem que antecede o momento em que Jesus conta a sua história. Aquelas pessoas chegaram a Jesus, aqueles mensageiros chegaram a Jesus vindos de João Batista e foram levar a Jesus uma pergunta. E conversaram com Jesus, fizeram a pergunta e voltaram para João Batista com uma resposta de Jesus. João Batista está diretamente relacionado a essa parábola. E por isso nós vamos ver um pouquinho sobre quem era ele, né? Como é que ele se tornou então parte dessa parábola que Jesus contou. Quem era João, chamado o Batista? Bom, João o Batista era filho de um homem chamado Zacarias e da sua esposa Isabel. Isabel era parente de Maria, né? Prima em algumas traduções, de Maria, mãe de Jesus Cristo. Pelo que é muito comum a gente falar de João Batista também como um primo de Jesus. Certamente eles eram da mesma família, né? Mas além desse parentesco, né, que era algo que havia de comum entre eles, havia também o fato de que ambos, tanto João Batista quanto Jesus, haviam sido gerados em condições muito especiais. Jesus havia sido concebido pelo Espírito Santo, conforme Lucas, capítulo 1, verso 35. E João havia sido concebido, João o Batista, por uma mãe idosa, já avançada em dias, segundo Lucas, capítulo 1, versos 7 e 18. Então, isso também era algo que era comum entre eles. Além do parentesco, eles eram primos, eles haviam também sido gerados em circunstâncias extraordinárias. Desde o seu nascimento, João foi anunciado como aquele que iria adiante do Senhor, aquele que iria adiante do Senhor para habilitar para o Senhor um povo preparado. É isso que diz Lucas, capítulo 1, verso 17. Ou como fala Isaías, que também foi citado por Lucas, João havia de ir à frente de Jesus para aplainar o caminho do Senhor.
Zacarias, o seu pai de João Batista, profetizou pelo Espírito Santo a respeito do seu filho. E o que foi que Zacarias disse de João o Batista? Disse o seguinte: tu, menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos. E na verdade João esteve presente no início do ministério de Jesus em diversos momentos. Foi João quem batizou Jesus. Então, João batizava no Rio Jordão. E no Rio Jordão, João teve a honra de batizar Jesus. João nem queria fazer isso. Jesus disse: não, você deve me batizar para que se cumpra tudo aquilo que foi predito. Então João batizou Jesus. Além disso, alguns discípulos de João se tornaram também discípulos de Jesus, depois que ouviram João dizer que Jesus era aquele que era maior do que ele mesmo, João. Aliás, é conhecida a frase de João Batista, onde ele diz que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua, né? Falando a respeito de Jesus Cristo. Então, realmente, João Batista fez parte do início do ministério de Jesus. No entanto, ao mesmo tempo que havia muitas coisas comuns entre João, chamado Batista, e Jesus, havia outras coisas muito diferentes entre eles. E a principal dessas diferenças era que o homem Jesus era Deus entre nós, enquanto João era apenas um homem. Mas havia outras diferenças. Por exemplo, João era um pregador austero, tanto no discurso como no estilo de vida. Foi João, por exemplo, quem primeiro confrontou os religiosos judeus, antes até de Jesus, chamando esses religiosos de raça de víboras e questionando o arrependimento que eles diziam que estavam tendo, porque era um arrependimento sem obras, um arrependimento que não produzia nada. João confrontou essas pessoas. No seu discurso, na sua vida, um pregador muito austero. João também preferia a vida reclusa, preferia os hábitos ascetas. Ele se alimentava de uma dieta bastante restrita, bem básica. O texto bíblico diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. E andava vestido de peles de animais amarradas ao seu corpo com um cinto de couro. Uma figura exótica, muito diferente até para o tempo de Jesus. Esse era João Batista. Jesus era diferente. Embora o discurso, a pregação de Jesus fosse também muito contundente, muito firme, o Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério nas cidades, não nos desertos, onde João Batista ficava. Jesus desenvolveu o seu ministério convivendo com as pessoas, desenvolvendo relacionamentos com elas. Jesus era urbano e ele podia facilmente ser encontrado pelas ruas das cidades. Além disso, o Senhor Jesus não tinha nenhum problema em participar de jantares, de festas, aproveitando cada oportunidade para anunciar o reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que João Batista e Jesus havia muitas coisas em comum entre eles, também havia muitas diferenças entre eles. Pois bem, preso por Herodes, porque denunciara o relacionamento do governador com a sua cunhada, João Batista estava lá nessa prisão, preso, quando Jesus contou esta parábola. João havia sido tirado de cena, e lá, preso, tirado de cena por causa da sua palavra de confrontação ao governador, João começou a ser consumido de dúvidas a respeito do ministério messiânico de Jesus. E ele manda a mensagem que ele manda para Jesus é simples e direta. Ele diz assim: tu és aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? João estava um pouco inseguro e confuso, ali preso, esperando que tudo aquilo que havia sido previsto sobre o Messias, inclusive a sua ação contra o mal, pudesse se revelar de forma completa naquele momento, inclusive talvez livrando ele daquela prisão.
Depois de responder a pergunta de João e de tranquilizar João, Jesus se volta então para os seus ouvintes e faz uma defesa do ministério profético daquele homem que o batizou. E depois dessa defesa, ele conta a história que nós lemos, a história das crianças brincando na praça. O que os ouvintes de Jesus entenderam ao ouvir essa parábola? Bom, primeiro nós precisamos compreender a própria história. E eu peço aqui sua atenção e sua concentração para a gente poder compreender com bastante clareza a história contada. Um comentarista dos livros bíblicos, Simon Kistemaker, ele esclarece que Jesus usou, na verdade, uma cena muito comum do cotidiano do seu tempo. E eu diria que comum do cotidiano de qualquer tempo. E que cena é essa? A cena de crianças a brincar. Crianças a brincar, imitando e vivenciando nas suas brincadeiras as mesmas circunstâncias experimentadas pelos adultos no dia a dia. Era essa a cena que Jesus estava contando, uma cena que todo mundo via, crianças brincando na praça. Sabe brincar de escola? Quando alguém é um professor, das crianças é o professor e os outros são os alunos. Brincar fazendo comida, cuidando de um bebê, brincar dirigindo o carro, brincar revivendo os passeios no parque que foram feitos, inventando novas histórias, criando novas histórias. No universo da brincadeira, as crianças treinam para a vida adulta. E foi isso que Jesus contou ali. Uma história muito comum do dia a dia das pessoas, das crianças brincando na praça. Na história de Jesus, há duas brincadeiras em que as crianças se envolvem. Uma brincadeira é a brincadeira de casamento. E a outra brincadeira é a brincadeira de funeral. Por incrível que pareça, as crianças no tempo de Jesus às vezes gostavam de brincar de funeral também. E a gente vai explicar essas duas histórias agora. Nas duas histórias, a nossa atenção é captada imediatamente pela inconstância que é natural para as crianças. E também pelo descontentamento que elas demonstram quando são frustradas em seus planos. Era exatamente coisa de criança. Eram as crianças brincando, querendo brincar cada uma de um jeito, e chateadas, irritadas quando seus coleguinhas não queriam brincar da maneira como elas queriam. Um outro comentarista, chamado Joaquim Jeremias, ressalta que provavelmente, as duas brincadeiras eram preferidas respectivamente pelos meninos, que tinham a iniciativa das danças, então eles queriam brincar de casamento, porque poderiam dançar com as meninas, e a segunda pelas meninas, porque o choro nos sepultamentos era muito mais comum e livre para as mulheres, havendo inclusive profissionais do choro, chamadas de carpideiras, contratadas para lamentar a pessoa morta. Mas essas são apenas notas culturais, apenas para a gente entender, compreender melhor que era uma brincadeira de criança. A história que Jesus conta era uma brincadeira de criança. Porque o destaque que Jesus faz nessa história é em relação à atitude das crianças. A maneira como elas brincavam, as respostas que elas deram ao brincar. E se você observar com cuidado, você vai ver que Jesus comparou os seus ouvintes aos organizadores das brincadeiras. Todo mundo sabe que quando criança se junta, tem umas que organizam as brincadeiras, Tem aquelas que são mais ativas, que lideram mais e que já vão dizendo, olha, vamos brincar disso, já propõe uma coisa, já propõe outra, e ali já vai então regimentando o grupo de crianças para aquela brincadeira que ela propôs. Pois bem, Jesus parece dizer que muitos daqueles que ouviam, muitos da sua geração, eram como aquelas crianças que ficaram frustradas quando as suas ideias para as brincadeiras não foram aceitas. Interessante isso. Jesus disse, como eu vou comparar vocês
como são os homens dessa geração, como são as pessoas dessa geração. Jesus diz, elas se parecem com essas crianças, crianças que ficam frustradas quando as brincadeiras que elas querem brincar lhes são negadas. Elas são assim. Na brincadeira de casamento, a reclamação das crianças que organizavam era contra os resistentes, porque eles não aceitaram brincar como eles queriam. É como se eles dissessem, vocês são desmancha-prazer. A gente queria brincar de casamento, mas vocês não quiseram. Nós queríamos flautas, queríamos dança, mas vocês não aceitaram. Já na outra brincadeira, a reclamação era exatamente a mesma. As ordens dos organizadores não haviam sido acatadas. Nós queríamos brincar de sepultamento, vocês não quiseram, a gente queria lamentar e chorar, e as crianças disseram, mas essa brincadeira é muito ruim, não quero brincar delas. E então há uma frustração nas crianças que organizam aquelas brincadeiras, porque as suas propostas não foram aceitas. Preste atenção agora comigo, como o Senhor Jesus pega essa história de crianças brincando na praça, de crianças frustradas, porque o seu desejo de brincar de determinada maneira não foi aceito, e como Jesus envolve essa história na realidade da vida das pessoas. Misturando a história com a realidade, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas que ouviam é a seguinte: olha, vocês queriam que João brincasse de casamento com vocês, que ele dançasse ao som da flauta, que ele fizesse festa com vocês. Era isso que vocês queriam. Mas como João é daqueles que prefere jejuar e não bebe vinho, então vocês se cansaram de João e rejeitaram a sua pregação e o seu ensino. Foi isso que vocês fizeram. Da mesma maneira, da mesma forma, Jesus está dizendo: vocês queriam que eu brincasse de sepultamento com vocês. Vocês queriam que eu fosse austero, que eu fosse cheio de choro. Vocês queriam ver lamento nos meus olhos. Mas como eu me relaciono com as pessoas e como eu vivo a vida com alegria, vocês me insultam e rejeitaram a minha pregação e o meu ensino. Um comentarista chamado Herbert Lockyer, ele afirma que o recado de Jesus nessa parábola era claro. Vocês reclamam contra João Batista porque ele não partilha dos interesses hedonistas de vocês. E vocês estão ressentidos contra mim porque eu não me submeto às regras que vocês querem me impor. Já Joaquim Jeremias, que eu já citei uma vez aqui, um dos comentaristas mais profundos a respeito das parábolas de Jesus, diz que a denúncia de Jesus, de certa forma, era também contra a falta de integridade dos seus ouvintes. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles declaravam João Batista um louco, porque ele jejuava no deserto, eles insultavam Jesus porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Não havia incoerência. A única coisa coerente nessas pessoas era o fato de que elas sempre rejeitavam o amor de Deus. Sempre encontravam uma justificativa para não se render ao amor de Deus. Se era João Batista quem pregava, João era muito duro. João não tinha trato com as pessoas. João falava coisas muito ríspidas. João não dava para seguir João. Se era Jesus quem pregava, Jesus é muito frouxo. Jesus está se relacionando com as pessoas. Jesus come com os pecadores e publicanos. De uma maneira ou de outra, o amor de Deus era rejeitado. E essa parábola revela exatamente essa tendência do coração humano de rejeitar o amor de Deus, encontrando qualquer que seja a justificativa para fazer isso. Essa rejeição do amor de Deus vinha, fosse qual fosse a forma do amor de Deus ser apresentado.
se o amor chegava em forma da dura repreensão de João Batista, ele era rejeitado. Mas se o amor de Deus chegava pelas palavras de acolhimento de Jesus, também era rejeitado. Essa era a grande denúncia e o grande lamento de Jesus com esta parábola. E ele disse isso porque ele viu que diante da fala de João Batista, comunicada pelos mensageiros que chegavam, algumas pessoas poderiam olhar para João Batista ali, e estavam olhando para João Batista e começando a desacreditar do ministério profético de João Batista. E por causa das dúvidas de João Batista, elas também poderiam desconfiar do ministério messiânico de Jesus. Então, de uma maneira só, de uma fala só, com uma história só, Jesus então revela o coração daqueles que não faziam questão a respeito do amor de Deus, que rejeitavam o amor de Deus, fosse qual fosse a forma que este amor fosse apresentado. Eram como crianças inconsequentes, instáveis, apenas pensando no seu próprio prazer, na sua própria alegria, crianças que eram capazes de mudar de opinião de forma muito rápida, simplesmente para não dar o braço a torcer e não reconhecer o amor de Deus chegando às suas vidas. Pois bem, eu espero que o sentido da parábola tenha ficado mais claro agora. Ela realmente não é uma parábola muito comum, nem explicada com muita frequência, mas é muito claro o que Jesus quis dizer com ela. E eu gostaria de gastar agora alguns minutos com você, aplicando alguns princípios. São 3 princípios básicos, simples, que eu entendo que nós podemos extrair dessa história que Jesus contou ali para aqueles que estavam ouvindo, tá? Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor a parábola e a história, a pergunta é: que sentido ela tem para nós? Como é que nós podemos aplicar essa compreensão da palavra em nossas vidas? Como é que nós podemos experimentar o ensino oferecido por Jesus nessa parábola em nossas próprias vidas? Então eu peço que você acompanhe comigo algumas considerações possíveis a respeito do ensino de Jesus nesta parábola. A primeira delas, a primeira consideração que eu acho importante é que nós não somos e nem devemos desejar ser os organizadores das brincadeiras de nossas próprias vidas. Entendem o que eu quero dizer? Aquelas crianças que organizavam as brincadeiras, elas queriam definir como as coisas iam acontecer. E elas ficaram frustradas porque elas achavam que podiam controlar a brincadeira, poderiam controlar o que estava acontecendo. E o primeiro princípio que eu quero apresentar hoje é que nós não somos os organizadores das brincadeiras das nossas próprias vidas. Portanto, quando a bússola de Deus levar você para uma vida de austeridade, isso é, quando a bússola de Deus levar você a viver uma vida de seriedade, de concentração, de responsabilidade diante de Deus, assim como João Batista fez. Quando a bússola de Deus levar você para a dor, levar você para o lamento, não tente escapar. Não tente mudar a brincadeira. Não é você quem controla a brincadeira. Não deseje fazer de sua vida um grande parque de diversões, um grande e permanente parque de diversões. Não é essa a melhor maneira de você lidar com a vida. Portanto, quando o Senhor o chamar você para chorar com as circunstâncias da vida, chore. Mas chore profundamente. Não fuja do choro para o qual o Senhor lhe chamou. Quando os dias forem difíceis, peça força ao Senhor. Não tente escapar dos dias difíceis como uma criança que quer mudar de brincadeira. Não.
Peça força ao Senhor. Quando a palavra do Senhor chegar dura ao seu coração, não rejeite. Não tente olhar para o lado e sair para fazer outra coisa. Não. Reflita sobre a palavra dura do Senhor que chegou aos seus ouvidos. Não tenha dúvida. O Senhor sempre quer o seu bem. Ele sempre deseja o seu bem e sempre age em prol da sua vida. Portanto, não tenha medo, não fuja, não queira mudar de brincadeira. É o Senhor que conduz essas coisas em nossas vidas. De forma paralela, quando o chamado do Senhor for para a alegria, sabe? Quando o Senhor chama a gente para a alegria, quando o Senhor torna os nossos dias uma celebração da vida, pois quando isso acontecer, não se prive. Celebre a vida da maneira como o Senhor está colocando diante de você. Não tente fazer da sua vida um permanente velório, quando na verdade há muitos motivos de riso que o Senhor está dando para você. Por isso, quando os dias parecerem dias alegres de primavera, dias floridos, não fique constrangido em usufruir esse presente que Deus lhe deu, nem se sinta culpado pela alegria que está enchendo o seu coração. Não tenha dúvidas, essas alegrias também fazem parte do bem que Deus quer lhe causar. Não tenha medo disso, não tenha dúvidas. Uma segunda possível aplicação que eu gostaria de apresentar para vocês a partir dessa parábola é que as coisas diferentes que acontecem em nossas vidas não estão no nosso controle. Por isso, tentar forçar a realidade é algo insensato, é algo desgastante. Então, veja só, o mundo ao seu redor não vai se submeter aos seus caprichos. Portanto, não adianta choramingar, reclamar, criticar, não adianta tentar dobrar o mundo, as pessoas, tentar dobrar Deus à sua vontade. Isso não vai acontecer. E a sua tentativa de fazer isso não vai levar você para um bom lugar emocional nem espiritual. Quando eu estava preparando essa mensagem, nesse ponto eu me lembrei dos programas de 12 Passos. Programas como AA e Celebrando a Restauração. Eles usam uma oração, a oração da serenidade, como uma forma de encorajamento para quem deseja viver a vida de forma sensata, corajosa e dependente de Deus. Essa oração, a oração da serenidade, foi escrita por um teólogo norte-americano chamado Reinhold Niebuhr, em 1912. Essa oração foi adotada pelos Alcoólicos Anônimos em 1942. Ela diz o seguinte, acompanhem comigo, é uma oração pequena, mas recheada de princípios muito importantes, muito especiais. Diz assim a oração da serenidade: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida
e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Que oração boa de se fazer, meus irmãos. Que oração que nos coloca de forma equilibrada, centrada na dependência do nosso Deus. Alguns trechos dessa oração me chamam muito a atenção. Um deles é quando ele pede coragem, serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, coragem para mudar o que pode e sabedoria para separar uma coisa da outra. O outro trecho que me chama muito a atenção e que acho que tem a ver com esse ponto aqui dessa aplicação diz respeito a esse momento em que ele afirma que nós devemos aceitar este mundo cheio de pecados como ele é, assim como Jesus fez, e não como gostaria que ele fosse. O mundo é como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. E se algumas pequenas coisas podem ser mudadas, a maioria delas nós vamos precisar lidar com elas exatamente como elas são. Bom, nessa segunda aplicação, então, nós podemos pensar nesse aprendizado de não tentar dobrar o mundo à nossa vontade, mas nos dobrarmos aos pés de Jesus para que ele realize a sua própria vontade em nós. A terceira aplicação, e com ela eu já estou caminhando para o fim da nossa reflexão de hoje, nessa terceira aplicação eu quero destacar o seguinte, que essa história, essa parábola contada por Jesus, ela pode funcionar para nós como um espelho capaz de revelar a nossa própria falta de confiança no amor de Deus. Se nós formos indagados, nós vamos dizer que nós confiamos em Deus. Mas será que confiamos realmente no Senhor? Essa é uma pergunta que é difícil nós nos fazermos e é difícil nós mesmos respondermos. E essa história talvez possa servir de espelho para nós olharmos para dentro de nós mesmos a respeito da nossa confiança no Senhor. Confiança no amor dele por nós. Confiança de que o amor dele por nós é suficiente para tudo que nós precisamos. Veja só, com muita facilidade, na primeira dificuldade, as crianças da história de Jesus desejaram mudar de uma brincadeira para outra. No momento em que os coleguinhas já não queriam brincar de uma coisa, eles imediatamente passaram a querer brincar de outra. Ora, isso é normal, é aceitável, completamente aceitável em crianças. Mas quando o assunto é o nosso relacionamento com Deus, essa mudança rápida de planos, essa mudança, esse desejo de que a vida seja completamente mudada, é um sinal da nossa desconfiança em Deus. Um sinal que revela que nós estamos vivendo de forma inconstante e volúvel. Tiago, o irmão de Jesus, disse que a nossa relação com Deus deve ser por meio da fé. A fé no bem que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Na carta que ele escreveu, ele afirma que mesmo se a direção de Deus para nós for uma série de provações. Presta atenção, Tiago não está dizendo assim, se Deus levar você para uma provação. Não. Ele está dizendo, se o caminho de Deus para você for uma série de provações, nós devemos manter a nossa fé e a nossa confiança no amor de Deus por nós. É como se Tiago dissesse, resista ao desejo de pedir a Deus para mudar a brincadeira. Confie que é o Senhor que está lidando com tudo isso e que Ele vai usar todas as circunstâncias da sua vida para transformar você à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Confie nisso. Afinal, o que é que você deseja?
Uma vida sem qualquer dificuldade? Uma vida que, por ser sem qualquer dificuldade, produz um caráter duvidoso? Ou você deseja aprender a ser perseverante, aprender com as provações, ganhar integridade de caráter e amadurecer na fé? O texto de Tiago, a que eu fiz referência agora, está no capítulo 1 da sua carta, dos versos 2 ao verso 4. Tiago 1, 2 e 4. Eu vou ler aqui exatamente as palavras de Tiago. Ele diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, meus amigos, agora é o tempo, já passou da hora de nós nos rendermos a Jesus, de nós nos rendermos ao amor demonstrado na cruz. Essa é a hora. Nós precisamos deixar de lado as coisas de criança. Por isso eu apelo a você nesta noite. Aceite de bom grado a orientação que o Senhor dê à sua vida. Se o Senhor tocar a flauta, dance com Ele. Mas se o Senhor levantar um lamento, pranteie com Ele. É Ele quem organiza as brincadeiras. E sempre, sempre mesmo, Ele age para o bem daqueles que o amam e confiam suas vidas a Ele. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco na nossa caminhada.